Coisas que eu aprendi aos 29 anos e que talvez eu gostaria de ter aprendido um pouquinho antes, quando era mais nova, teriam me livrado de algumas dores de cabeça, menos estresse, talvez menos ansiedade, não sei. Ou talvez eu teria que passar por tudo isso pra daí sim aprender, porque faz parte do aprendizado. Bom, esse ano eu faço 30 anos e tem algumas lições que eu gostaria de deixar pra quem aí tá na casa dos 20, pra quem tá se desenvolvendo, ainda tá num momento muito ansioso da vida, muito estressante. Me ajudaram e me ajudam até hoje, que talvez possa te ajudar também. Bom, prazer, eu me chamo Ludmilla, sou estudante de psicologia do último ano. Daqui a pouco tô aí, me torno psicóloga e tem algumas lições que eu aprendi também durante o curso que eu gostaria de trazer. Acho que o primeiro passo é se conhecer é um caminho sem volta e a consciência traz um fardo absurdo de responsabilidade. O que isso quer dizer, né? Antigamente, eu ia muito pela influência de colegas, de amigos, né? Quando a gente é adolescente, a gente ainda não se conhece muito bem. Então, a gente acaba gostando de certas coisas porque alguns amigos gostam, fazendo certas coisas porque outros colegas fazem, todo mundo tá fazendo aquilo, então acho que é legal também eu vou fazer. E a gente acaba não tendo muita opinião própria. E, principalmente, eu diria as pessoas que é um pouquinho mais tímida, assim como eu, né? Eu cresci sendo a menina boazinha, né? A filha que não dava trabalho, que estava sempre disponível. Então, de certa forma, eu acabei tendo um olhar muito mais para mim, muito mais interno, muito mais introspectiva do que muito comunicativa, de falar com todo mundo. Eu cresci sendo uma garota muito tímida. Então, essas características acaba, de certa forma, sendo prejudicial em alguns momentos, mas também sendo uma coisa positiva em outros, porque eu aprendi a observar. E a arte de observar é algo que muda as nossas vidas. Então, uma das primeiras lições seria: se conheça melhor. E a segunda lição seria: observe mais e fale menos. Por quê? A partir do momento que a gente observa o que está ao nosso redor, as pessoas, o que está acontecendo, a gente entende que nem tudo é sobre a gente, às vezes é sobre o outro. Então, tudo que ele vem e traz, a gente precisa primeiro escutar, primeiro observar o que está sendo falado. Porque às vezes nem o que é dito, né? Às vezes apenas pelo comportamento a gente já consegue ter uma noção do porquê o outro tá agindo de certa forma. E isso vai nos proteger. Porque pense que a vida é como se fosse um jogo psicológico. E a gente pode entrar em vários papéis. A gente pode ser a pessoa que se faz de vítima o tempo todo, ou a gente pode ser a pessoa que é a salvadora. Então, pense que toda vítima, ela tá procurando um salvador, e todo salvador tá procurando uma vítima. E quando você enxerga que a vida tem alguns papéis e que a gente pode entrar nessas situações, você se retira. Então, quando você para a observar uma situação, um conflito que chega até você, você olha e fala: qual é o papel dessa pessoa, né? O que ela tá querendo trazer nessa situação? Ou em que papel eu tô entrando? E você para de somente reagir de forma impulsiva e passa a ser responsável na hora de se comunicar. Então, diante de todas as lições que eu aprendi durante a minha vida, né, eu acho que me conhecer os meus limites, os meus valores, né, o que é importante pra mim, me fez me sentir muito melhor na vida, porque antes eu não sentia que eu me encaixava. Eu me sentia muito perdida, eu não conseguia pertencer a lugar nenhum. Até o momento que eu percebi que eu não era obrigada a pertencer a certos lugares. Então eu passei a me retirar. E quando a gente passa a se retirar em algumas situações, a gente também deixa lugares, a gente deixa pessoas. E por um lado a gente se sente triste por deixar algumas coisas, porque a gente acaba se apegando, mas por outro lado, a gente se sente muito leve. Isso traz um conforto de que você não é obrigado a ficar em certos lugares ou a ter certas relações, seja de amizade, seja de relacionamento, seja de família. Então hoje eu me sinto mais livre, muito mais liberta para ter as minhas escolhas. Mas tendo as minhas escolhas, eu também entendo que eu sou responsável por tudo que acontece. Então, seja ela as consequências positivas, sejam elas as consequências negativas. Então, um dos fatores bem importante que eu gostaria de trazer para vocês também, e entendam que a partir do momento que vocês têm consciência sobre quem vocês são, o autoconhecimento sobre si, né? Vocês também são responsáveis pela forma que vai agir e como o outro vai interpretar a forma que você tá agindo. E isso é muito libertador, mas também muito assustador, porque depende só da gente.
para as coisas funcionarem e também para as coisas darem errado. Então, essas seriam algumas das lições que eu gostaria de deixar aqui para vocês e talvez esse seja um quadro que eu possa criar. Esse é o primeiro vídeo que eu tô criando aqui, prestes a fazer 30 anos, eu faço em outubro, e quem sabe eu traga mais algum que possa fazer sentido para você. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comunica aqui embaixo para mim saber e talvez me dar uma motivação para estar vindo falar um pouquinho mais com vocês.